Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fronteira fascinante da psicologia, as chamadas terapias comportamentais de terceira geração. Elas trazem uma perspectiva, sabe, meio que revolucionária sobre como lidar com o sofrimento. A ideia não é mais lutar contra os nossos pensamentos, mas sim construir uma vida que faça sentido, de verdade. Vamos nessa? Para começar, vamos falar de um problema que, olha, acho que todo mundo conhece bem. Aquela sensação de estar numa guerra contra a própria mente, contra as próprias emoções. Quem nunca se sentiu assim, né? Travando essa batalha interna constante contra a ansiedade, a tristeza, aquela voz autocrítica. Pois é justamente essa luta que essas novas terapias querem resolver, mas de um jeito bem surpreendente. O primeiro grande problema tem um nome: fusão cognitiva. É basicamente quando a gente fica tão, mas tão grudado nos nossos pensamentos que eles viram a nossa realidade. Se a mente solta um "eu sou um fracasso", a gente não vê isso como só um pensamento. A gente acredita nisso como um fato, tipo, o céu é azul. E essa história do pudim ilustra essa armadilha de um jeito perfeito. Uma experiência ruim, uma só, com um pudim, se transforma numa regra de vida super restritiva. A pessoa começa a evitar não só o perigo real, que era aquele pudim estragado, mas todo um universo de coisas que a mente, por associação, ligou àquela dor inicial. Isso é a fusão cognitiva em ação, nos prendendo em caixinhas cada vez menores. E aí, de mãos dadas com a fusão, vem o segundo problema: a evitação experiencial. É aquela nossa tentativa sem fim de não sentir o que a gente não quer sentir. Só que, ironicamente, quanto mais a gente luta para empurrar a ansiedade ou a tristeza para debaixo do tapete, mais fortes elas ficam. A gente entra numa guerra que não tem como vencer. E é essa guerra que acaba gerando a maior parte do nosso sofrimento. Bom, diante dessa armadilha da mente, surge uma nova abordagem. Se as terapias mais antigas focavam muito em mudar comportamentos ou corrigir pensamentos errados, essa terceira onda propõe uma saída totalmente diferente dessa guerra interna. E aqui, gente, está o pulo do gato. A virada de chave é essa. Em vez de tentar apagar a dor, a ansiedade, os pensamentos ruins, o objetivo é aprender a conviver com eles de um jeito novo. É parar de brigar e começar a observar, a aceitar, a dar espaço. É uma mudança de perspectiva que é, assim, fundamental. A primeira grande ferramenta que a gente vai explorar nesse universo é a terapia de aceitação e compromisso, mais conhecida como ACT. Ela é uma das pioneiras dessa nova onda. E esse poema do Rumi ilustra o coração da ACT de um jeito brilhante. A ideia de tratar nossos sentimentos, mesmo os mais difíceis, não como inimigos para expulsar, mas como hóspedes. Cada um deles, até a tristeza, a vergonha, todos eles têm algo para nos ensinar se a gente parar de lutar e só acolher. A ACT também faz uma distinção que é vital entre a dor limpa e a dor suja. A dor limpa é inevitável, faz parte de estar vivo. Perdas, doenças, decepções, ninguém escapa disso. Agora, a dor suja é aquele sofrimento extra que a gente mesmo coloca em cima. Quando a gente luta contra a dor limpa, quando a gente se critica, se preocupa em excesso. O ponto central é que a maior parte do nosso sofrimento de longo prazo vem da dor suja, e essa sim a gente pode diminuir. Tá, mas como sair da luta e ir na direção do que importa? A ACT usa exercícios bem poderosos, como esse do funeral. Ele nos força a pensar, no fim das contas, que tipo de pessoa eu quero ter sido. E as respostas, sabe? Ser uma pessoa gentil, corajosa, presente, isso não são sentimentos, são valores. E são esses valores que podem guiar nossas ações, mesmo quando a dor está ali, do nosso lado. Vamos agora para a segunda abordagem que se conecta muito com essas ideias. A terapia focada na compaixão, a CFT, ataca de frente um dos nossos maiores inimigos internos, a autocrítica e a vergonha. A CFT parte de uma ideia que é muito libertadora. Grande parte do nosso sofrimento não é uma falha de caráter. Nosso cérebro evoluiu para sobreviver, não para ser feliz o tempo todo. Ele tem mecanismos de ameaça que são super antigos, fáceis de ligar e bem difíceis de desligar. Entender isso é o primeiro passo para parar de se culpar por tudo. E essa história da zebra e do leão é fantástica para entender isso. A zebra escapa do perigo e pronto, volta a pastar. O ser humano, com essa mente incrível que tem, pode reviver a ameaça 1000 vezes. Pode imaginar o pior, se culpar. A gente fica preso nesses loops de ameaça que o nosso próprio cérebro cria. Não é culpa nossa, é o design do nosso cérebro. Esse diagrama da CFT é muito revelador. Ele ajuda a gente a conectar os pontos. Como experiências lá da infância criaram certos medos.
E como, para se proteger desses medos, a gente desenvolveu estratégias de segurança, tipo tentar agradar todo mundo ou fugir de qualquer conflito. E por fim, como essas mesmas estratégias hoje acabam gerando consequências que nos fazem sofrer. É como um mapa para a gente se entender sem se julgar. Agora vamos para a nossa terceira e última abordagem, a psicoterapia analítica funcional, ou FAP. Ela traz um elemento único para essa conversa, o poder da conexão humana, ali, dentro da própria terapia. Na FAP, a mudança não acontece só falando sobre a vida lá fora. A sala de terapia vira uma espécie de laboratório seguro. É ali, na interação real, ao vivo com o terapeuta, que os problemas de relacionamento aparecem e que novas formas mais saudáveis e corajosas de se relacionar podem ser praticadas. A FAP pode ser resumida nesses 3 princípios poderosos: consciência, coragem e amor. O terapeuta está consciente, presente para o que acontece no momento. Ele convida o cliente a ter a coragem de tentar algo novo, como expressar uma necessidade. E quando o cliente faz isso, o terapeuta responde com amor, com validação, com reforço genuíno, curando velhas feridas de relacionamento em tempo real. Então, no fim das contas, o que a ACT, a CFT e a FAP têm em comum? Todas elas apontam para o mesmo objetivo. Não uma vida sem dor, isso é impossível, mas uma vida cheia de significado. O grande objetivo que une todas essas terapias se chama flexibilidade psicológica. É a capacidade de não ser totalmente dominado por pensamentos e sentimentos, de estar presente no aqui e agora e de agir de forma consistente na direção do que é importante, mesmo quando é difícil. É sobre ter poder de escolha. E essa aqui é uma ferramenta visual simples, mas brilhante para praticar essa flexibilidade, a matriz da ACT. O objetivo é nos ajudar a perceber nossos próprios padrões. Vamos olhar com calma. A linha vertical divide nossa experiência. Em cima, o mundo externo, o que a gente percebe com os 5 sentidos. Embaixo, o nosso mundo interno, pensamentos, emoções, memórias. Já a linha horizontal divide nossas ações. À esquerda, os movimentos para se afastar de algo que a gente não quer. E à direita, os movimentos para se aproximar do que é importante para nós. Então, vamos usar a matriz para uma reflexão. Começando pela parte de baixo, o mundo interno. O que costuma surgir aí dentro que é indesejado? Aquela ansiedade, a voz crítica, uma memória dolorosa. Agora, ainda na parte de baixo, vamos olhar para o lado esquerdo. O que a gente faz para não sentir isso? A gente procrastina, come demais, se isola, fica rolando o feed do celular sem parar. Essas são as nossas ações de afastamento. Elas dão um alívio imediato, mas no fundo nos afastam da vida que a gente quer ter. E aqui está a pergunta final, a que aponta para a liberdade. Se fosse possível carregar esses sentimentos difíceis sem precisar lutar contra eles o tempo todo, o que seria possível começar a fazer? Que passos na direção de uma vida mais rica e significativa poderiam ser dados? Essa pergunta não busca uma resposta fácil, mas ela abre a porta para uma vida guiada não pelo medo, mas pelos valores mais profundos de cada um.